Pessoal, meu nome é Gustavo Ataru Mioto, eu sou estudante do segundo ano A do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio do Instituto Federal Campus Rio do Sul. Eu realizei o projeto de iniciação científica chamado Avaliação de diferentes substratos orgânicos e químicos na produção de repolho em Bocaina do Sul, Santa Catarina, em conjunto com meu orientador André da Costa, no período de julho a novembro de 2021. Primeiramente, eu vou falar sobre por que a compostagem é interessante do ponto de vista ambiental. Com o crescimento populacional, resultou em uma grande geração diária de resíduos sólidos, mostrando a necessidade de desenvolver metodologias de reciclagem e disposição adequada de resíduos e rejeitos. A compostagem caseira evita que restos de alimentos sejam descartados, sendo um processo de decomposição da matéria orgânica com o uso de minhocas no chamado processo de vermicompostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo de boa qualidade. A figura abaixo mostra o processo da vermicompostagem com a utilização de caixas para o tratamento do humus de minhoca. Quais são os benefícios do humus de minhoca? O humus de minhoca, além de ser rico em nutrientes para plantas, ajuda a melhorar as características físicas dos solos, mantendo sempre suas individualidades, constituindo em apresentar boas propriedades. A compostagem realizada por minhocas constitui principalmente na utilização da espécie Eisenia foetida, ou conhecida como minhoca californiana, como mostra na figura abaixo. Ela se alimenta e se adapta a resíduos orgânicos, podendo acelerar o processo de decomposição tanto pelo revolvimento dos resíduos. Agora eu vou falar sobre as curiosidades da espécie escolhida para o projeto, o repolho híbrido Musashi brassicoleracea variedade capitata. Ele consiste em uma espécie hebrácea. O repolho híbrido Musashi é uma variedade de coloração verde azulada, sendo rigoroso a rachaduras, tendo boa serosidade de folha e é mais resistente no momento do transporte. A imagem abaixo mostra uma figura do repolho híbrido Musashi. A produção de repolho tem se destacado pela grande importância socioeconômica, pois exige mão de obra intensiva em pequenas áreas de cultivo. Qual é o tipo de solo do Brasil e o que ele precisa para ter uma boa produtividade? O Brasil possui uma excelente produção graças ao tipo de solos que tem em praticamente todas as regiões do país, como mostra na figura abaixo do mapa do Brasil. A fertilidade do solo leva em consideração aos nutrientes essenciais em quantidades adequadas para o desenvolvimento das plantas cultivadas, por meio da correção e adubação mineral ou adubação orgânica, para uma boa produtividade nas culturas agrícolas. Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram avaliar os efeitos da adição do humus caseiro em comparação à aplicação do humus comercial, a cinza de biomassa de caldeira e somente o uso de NPKs granulados na produção de repolho nas condições edafoclimáticas de Bocaina do Sul. A primeira figura mostra eu aplicando uma porção de ureia e na outra figura mostra o plantio das mudas de repolho e a aplicação dos tratamentos. O experimento foi conduzido em uma propriedade rural no município de Bocaina do Sul, Santa Catarina. A pesquisa experimental consistiu na aplicação de diferentes tipos de compostos orgânicos e químicos com o intuito de melhorar a fertilidade do solo e com isso a qualidade e o rendimento da cultura do repolho híbrido Musashi. Foi utilizado um total de 12 unidades experimentais constituídas por canteiros de unidade experimental com dimensões de 1 para 1,80 metros, totalizando 21,60 metros quadrados de área experimental. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso com 3 repetições. Os tratamentos avaliados na produção de repolho dos canteiros foram atribuídos das seguintes formas. O tratamento 1 de NPK é na dose 27, 28, 14. Com a aplicação apenas do NPK granulado na dose de 650 kg. Esse NPK aqui. O tratamento 2, vermicomposto mais NPK. Aplicação de humus de minhoca na dose 25 por toneladas. Esse humus de minhoca que está nas composteiras. O tratamento 3 foi a cinza de biomassa mais NPK. Com a aplicação de cinza de biomassa florestal na dose de 25 toneladas por hectare. Essa daqui. O tratamento 4 foi o vermicomposto comercial mais o NPK, com a aplicação do humus de minhoca comercial da marca Orga na dose de 25 toneladas por hectare, com a produção dele através do esterco bovino. Devido à prévia correção do solo, não foi necessário a aplicação de calagem antes da construção dos canteiros.
O preparo do solo foi utilizado uma enxada rotativa acoplada a um trator de rabiça. O tratamento 2 do verme composto foi obtido através do processo de reciclagem de resíduos orgânicos vegetais e resíduos domésticos. Isso tudo fez parte da digestão das minhocas para a produção do verme composto orgânico, com o intuito de reduzir a umidade desses resíduos e balançar a relação de carbono e nitrogênio. Foi adicionado a serragem de pinos não tratados misturados aos resíduos na porção de 1:1, massa por massa. Esses aqui, ó. Antes de iniciar a adição das minhocas, nas 3 caixas do humus de minhoca, o substrato e a serragem foram submetidas a uma pré-decomposição, a fim de evitar a fermentação nas caixas. Sendo assim, após isso foi adicionado a caixa superior às minhocas. Esse material ele ficou pronto após 50 dias, que eles levaram para ser transformados em humus de minhocas. Sendo após notar que não havia tanta presença de minhoca na caixa e o humus parecia ter uma boa decomposição, como está aqui. Após a aplicação e a incorporação dos insumos agrícolas, em cada tratamento foi realizado o plantio das mudas de repolho híbrido muxache, que foram atualizados 6 plantas em cada unidade experimental, usando um espaçamento de 40 centímetros entre plantas e 50 centímetros entre linhas. Sendo que foi aplicada ureia em cobertura na dose de 470 kg por hectare, sendo parceladas em 3 aplicações em todos os tratamentos. O chorume que ficava armazenado nessa última caixa, aqui ele foi aplicado em todos os tratamentos, com uma proporção para diluir em 10 e 15 litros de água para cada 1 litro de biofertilizante. Logo após isso foi feita a aplicação semanalmente do chorume. As plantas de repolho pretendem ser colhidas após 120 dias do plantio das mudas. Em cada unidade experimental vai ser avaliada 18 plantas em que consideram as percas das mudas nos tratamentos. Os atributos mensurados foram o peso total da planta após o corte rente ao solo, o peso da circunferência na parte central dos repolhos após as desfolhas e a qualidade interna dos repolhos em relação à presença de danos e manchas que possam reduzir o seu valor comercial. Sendo assim, o término do experimento está previsto para o mês de novembro de 2021. Eu agradeço a atenção de todos.